Galerinha, seja muito bem-vindo a mais um videozinho aqui, produzido pelo professor Pedro Vitor. E hoje nós vamos falar aí sobre os números primos e os números compostos, certo? Então, primeiro, a gente precisa, antes de chegar na parte aí dos números primos e compostos, a gente precisa entender e verificar como é que a gente consegue encontrar aí os divisores de um número, certo? Então, o que são os divisores de um número? O nome ele já é bastante intuitivo, basta você dividir um número, certo, por outro. Se essa divisão ele for exata, o número que a gente colocou aí na parte do divisor, certo, eles são divisores do número maior. Como assim, Pedro? Eu quero saber quais são os divisores de 12. Então, o que é que você faz? Você pega o 12 e divide por todos os números, do 1 até o 12. Oxe, Pedro, por que até o 12? Porque não tem como a gente dividir o 12 por 13, por exemplo. Porque o 12 ele é menor que 13. E a divisão aí vai dar um número decimal. E a gente quer que a divisão dê um número inteiro, tá? Um número exato. Então, a gente vai dividir do 1 aí até o 12. Então, observe o seguinte. Ó, se eu dividir o 12 dividido por 1, isso aqui dá igual a 12. E como 12 dividido por 1 dá igual a 12, eu posso escrever o 12 com a multiplicação de 12 vezes 1. Então, o 12, certo? Tem dois divisores já aí. O 1 e ele mesmo, que é o 12. Belezinha? Próximo número aí, ó. Dá pra gente dividir o 12 por 2? Dá. 12 dividido por 2 é 6. Opa, Pedro. Então, seguindo o que você falou, eu tenho aí que tanto o 2 quanto o 6 são divisores do 12. Isso mesmo. Posso dividir aí o 12, Pedro, por 3? Posso. Dá igual a quanto? Dá igual a 4. Opa, Pedro, já descobri mais dois, papai. Tanto o 3 quanto o 4 são divisores do 12. Agora, pode notar que não dá para a gente dividir o 12 por 5. Não dá para dividir por 7. Nem dá para dividir por 8. Não dá para a gente dividir o 12 por 9. Não dá por 10 e também não dá por 11. Então, quais são os divisores aí do 12? Eu tenho o 1, o 2, o 3, 4, 6 e 12. Tenho quantos divisores aí? 6 divisores, beleza? Vamos verificar agora os divisores do número 15, certo? Então, note aí ó, que dá para a gente dividir o 15 por 1, que dá igual a quanto? Que dá igual a 15. Então, eu já tenho que o 1 e que o 15 são divisores aí do 15. Primeira observação, já deu para você se ligar aí que o 1 ele é divisor de todos os números, certo? Sempre vai dar para dividir qualquer número por 1. E o resultado da divisão vai ser ele mesmo. Então, sempre todos os números eles vão ter no mínimo dois divisores, que é 1 e que é ele mesmo. Beleza? Primeira conclusão. Dá para dividir, Pedro, o 15 por 2? Não dá. Dá para dividir o 15 por 3? Opa, dá sim. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, eu já tenho aí mais dois divisores, que é o 3 e que é quem? O 5, certo? Pode notar agora que não dá para dividir mais o 15 por nenhum número. Nem por 4, nem por 6, nem por 8. Estão gostando aqui do xizinho que eu estou fazendo? Certo? Nem dá por nenhum desses números aqui, ó. Beleza? Então, quais são os divisores aí do 15? Eu tenho que 15 ele é divisor aí. Tenho 1 como divisor, tenho o 3, o 5 e o 15. Tenho quantos divisores aqui? 4. E no 12, 6 números, beleza? Note agora que os divisores do 5 é apenas o 1 e ele mesmo. Só dá para dividir o 5 aí por 1 e por 5. Não dá para dividir o 5, certo? Nem por 2, nem por 3, nem por 4. Então, quais são os divisores aí, galerinha, do 5? Eu tenho o 1 e o 5. Só tenho quantos números? 2, certo? Mesma coisa acontece
para os divisores de 13. Os divisores de 13 só são apenas o número 1 e ele mesmo, certo? Não dá para a gente dividir o 13 por nenhum outro número, certo? Então, todos esses números aqui, ó, entre 1 e 13, não são divisores de 13. Então, aí, ó, quais são os divisores do número 13? Eu tenho aí que os divisores de 13 é 1 e 13, certo? E agora a gente chega na definição aí de números primos e números compostos, certo? O que são números primos? Números primos são números que possuem apenas dois números como divisores, que é o 1 e que é ele mesmo. E os números compostos, eles apresentam mais de dois divisores. Além do 1 e dele mesmo, ele apresenta mais divisores. Então, pode notar aqui, ó, que eu tenho que o 12, ele é um número composto, tá? O 12, ele é um número composto. Tenho que o 15, também ele é um número composto, porque dá para a gente aí encontrar mais de dois divisores. E o número 5, ele é primo. E o número 13, ele também é um número primo. Então, dos exemplos que a gente viu aqui, ó, o 12 e o 15 são números compostos. O 5 e o 13 são números primos, certo? Então, o que são números primos? São números que apresentam apenas dois divisores. Ok? E o que são números compostos? São números que apresentam mais de dois divisores. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo aí, explicando o que é um número primo e o que é um número composto. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Fui!